vereadores, todos interessados nessa reforma, porque passa a psiquiatria no Brasil. Eu acompanho de muito longe no tempo o sofrimento dos doentes psiquiátricos. Digo a vocês que conheci em 1957, quando ingressei na Faculdade de Medicina, o ambiente do atendimento psiquiátrico na Paraíba. Naqueles tempos, era muito difícil manter o paciente fora do hospital. Tudo começava com a família, que relegava os parentes ao desprezo. Eu vi muitos se internarem no hospital de João Pessoa e a família dava o nome e o endereço errados e os abandonava para sempre. Quando cheguei ao hospital Juliano Moreira, estavam internados em 5 grandes pavilhões, 850 doentes completamente abandonados no seu destino. Não havia médicos, enfermeiras de curso que fizessem curso escolar, eram atendentes e os pacientes todos entregues aos guardas do manicômio sem nenhuma condição de conforto, de higiene, de limpeza. Era muito duro olhar aquele quadro. Lá residi como estudante de medicina e médico recém-formado durante 5 longos anos. E quando vim para Guarabira, trazia na mente essa experiência. Quando começou-se a falar em reforma da psiquiatria no Brasil, eu acompanhei todos os passos que foram aqui relatados pela minha amiga conferencista. Hoje olho com tristeza para o passado que eu vivi, que eu presenciei no atendimento aos pacientes. A sociedade mudou. Se elogia muito o trabalho dos técnicos, dos médicos, dos políticos, mas a verdadeira reforma da psiquiatria começou nos lares, na cultura do povo brasileiro, que deixou de ter medo dos doentes psiquiátricos. E, em segundo lugar, depois da reforma da modificação da cultura do povo, vieram os medicamentos que na minha época não existiam. O único medicamento aplicado nos doentes psiquiátricos naquela época era o Ampliquil, que os levava à indução do sono, e também o eletrochoque, que a doutora relatou. Vocês não podem imaginar o que é aplicar 2 polos na cabeça de um paciente e dar uma descarga elétrica para que ele entre em convulsão e fique completamente longe do mundo exterior. Assisti também à indução do coma insulínico. 10, 15 ou 20 pacientes deitados nos seus leitos em jejum recebiam uma aplicação de insulina para que entrasse em hipoglicemia e entrasse em coma, para depois se reabilitar com uma injeção de glicose na veia. Se fazia insulina às 7 da manhã e ao meio-dia se cortava o coma insulínico com injeção de glicose. Hoje a gente olha para esse passado distante e vê como o Brasil e o mundo eram atrasados nos conhecimentos da psiquiatria. Nos anos 90, já com a reforma psiquiátrica, passaram por uma evolução muito grande. Os conhecimentos científicos no campo da neurologia, com o aparecimento das imagens de ultrassom, de tomografia, de ressonância, ensinaram muito e muito aos profissionais da psiquiatria e da neurologia. Depois vieram os estudos de bioquímica. Os médicos passaram a entender melhor o funcionamento do cérebro e, com todas essas modificações, praticamente foram derrubados
os muros dos hospitais psiquiátricos. Hoje a gente atende no hospital, na Casa de Saúde da Luz, diariamente pessoas que nos procuram simplesmente pela necessidade de pegar uma receita azul para em seguida receber um remédio na farmácia popular ou na farmácia comercial. Esses pacientes antigamente eram todos internados por muitos e muitos anos a fio. Eu conheci no Hospital de João Pessoa pacientes que estavam internados há 35 anos. Não tinha nenhum vínculo com a família, não sabiam onde nasceram nem quando chegaram. E não eram 10 nem 20, eram as centenas. Muitos deles se tornaram meus amigos. Eu cheguei a caminhar pela rua de João Pessoa com aqueles pacientes que eu conhecia de perto, sabia que eles não eram doenças mentais. Eles tinham um simples distúrbio de comportamento e vinham do sertão, às vezes, na carroceria de um caminhão amarrado, entregues na portaria do hospital, registrados com nomes falsos, endereços falsos, e lá permaneciam para o resto da vida. Eu tenho essa experiência nos longes mais distantes da minha memória. Quando se fala em campo de concentração, na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, com aquelas imagens, me lembra muito que eu presenciei nos internamentos de psiquiatria nos anos de 50 e 60 na capital do estado.